Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje vamos, então, dar sequência aí na nossa disciplina de seminários, né, nos tópicos de bioquímica e biologia molecular. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Raquel Stroher pelo aceite de participação, né? E a professora, só uma breve apresentação aqui, né, só para ficar registrado, ok? A professora Raquel, ela possui, né, graduação em Engenharia Química pela UEM, mestrado também em Engenharia Química pela UEM, onde ela trabalhou com hidrólise enzimática de proteína de farelo de soja. Ela possui doutorado em Engenharia Química pela UEM, realizando pesquisas na caracterização do perfil peptídico e redução do gosto amargo de hidrolisado de farelo de soja. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, na área de biotecnologia e bioprocessos, e também atua como orientadora e pesquisadora e professora no programa de pós-graduação em biotecnologia, nível mestrado. Então, hoje, a professora Raquel ela vai apresentar o seminário para nós sobre produção de enzimas a partir de resíduos da agroindústria. Raquel, obrigado novamente, e se você, a hora que você quiser começar, fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço, né, o convite do professor Isaac aí para a gente conversar um pouquinho sobre o tema, né? Então, a minha área de atuação é na parte de tecnologia enzimática. Então, desde graduação, a pós-graduação, né, foi na parte de tecnologia enzimática e, né, agora eu atuando no curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, então eu atuo ali nessa parte de processos fermentativos e enzimologia também, né? Então hoje o tema escolhido, né, para falar um pouquinho para vocês seria de produção de enzimas a partir de resíduos da agroindústria, né? Então, não é novidade para vocês que as enzimas, elas são os biocatalisadores do momento, né? Devido ao potencial delas, aceleram reações, a parte da química verde, a gente pode também puxar ali algumas vantagens, né, da tecnologia enzimática, e para isso a gente precisa produzi-las, né? Dentre os processos, os principais processos de produzir essas enzimas estão os processos fermentativos, né? Utilizando aí micro-organismos. Cabe a vocês ali da parte de biologia molecular, da microbiologia, né? Também nos auxiliar aí na parte de pesquisa de micro-organismos, na parte de mutação, melhoria genética, né? Desses micro-organismos para obter essas enzimas até para serem utilizadas aí principalmente em processos industriais, né? Então, no Brasil, ainda a gente tem uma lacuna enorme, né? Vocês vão ver em alguns momentos da minha apresentação aqui, eu vou falar sobre essas lacunas, né? Que eu acho interessante falar porque aqui todo mundo pesquisa, né? Então, essas lacunas podem ser um objeto de pesquisa nosso, né? Enfim, visando aí a produção de enzimas ou melhoria ali de micro-organismos, a parte de meio de cultura, né? A própria parte de melhoria de processo, de controle de variáveis de processo, também a parte final lá de separação e purificação. Então, tem muita lacuna ainda para ser pesquisada nessa área, tá? Então, de novo, né, eu sempre falo que eu tenho que fazer a propaganda das enzimas, né? Na graduação eu brinco também que eu tenho que fazer ali a propaganda, falar sobre elas, as vantagens, né? Então, elas são bastante ativas, são versáteis, aceleram as reações, até melhor de forma mais vantajosa, né, do que os catalisadores químicos. Geralmente elas atuam ali em condições mais amenas, né? Tanto de temperatura quanto de pH.
são específicas, né? Elas têm a característica ou a propriedade de especificidade, né? O que torna elas muito vantajosas, né? Então, isso e tantas outras vantagens torna o uso de enzimas altamente desejável aí em todo e qualquer tipo de processo em diferentes segmentos industriais. Então, de novo, né? A busca, né, por essa substituição de catalisadores químicos por biocatalisadores tem se atenuado, né? A gente tem visto isso. Depois a gente vai ver que no aspecto legal a gente também avançou nisso. E, de novo, vamos nós olhar, né, mais aí com viés de pesquisa, né? Vamos olhar um pouco mais a fundo para essas oportunidades, né? Então, se estão consumindo, a gente tem que então produzir, né? Então, o mercado das enzimas ele movimenta bilhões de dólares anualmente. Depois tem alguns dados ali de projeções de maiores produtores, de empresas, né, que trabalham com a produção de enzimas. E claro que o que barra ainda a, o uso mais difundido, né, desses biocatalisadores ainda é o custo, né? Então, às vezes, para você trocar o catalisador químico pelo biocatalisador, o único problema, né, a única desvantagem ainda é o custo, né? Então, claro que na medida que esse uso de enzimas aumenta, também esse custo delas, né, tende a diminuir, né? Então, facilitando o seu uso ali, principalmente nos processos industriais. Então, para isso aqui, para essa produção, a gente vai precisar aí de equipes multidisciplinares aí, seja na área da química, atuando na área da química, da micro, da bioquímica, da engenharia bioquímica, os engenheiros de bioprocessos, né? Então, tanto na parte de concentração, né, aumentando a concentração, o rendimento, a produtividade da enzima, né, mas também no aspecto de processo em si, em relação a bioreatores, em relação à parte de controle de variáveis, né? Então, tudo isso tende a ser catalisado, digamos assim, né, por equipes multidisciplinares, né? Então, por isso achei interessante trazer esse tema aqui, né? E tendo em vista essas interfaces aí diárias que elas vão ser necessárias, né? Então, aqui, rapidamente, né, o mercado mundial de enzimas, a maior parte fica ali entre detergentes e outros ali na parte de álcool, alimentação animal, né? Mas a classe mais consumida, né, de enzimas são as hidrolases, né? Então, dentro aí tem as carboidrases, as proteases, polimerases, lipases, né? Então, todas essas são hidrolases, né? Que catalisam uma hidrólise, né? Uma reação de hidrólise. Então, aí, em diferentes segmentos, elas podem ser utilizadas, alimentos, bebidas, bioenergia, parte farmacêutica, enfim. E os principais produtores ainda estão ali na região da Ásia-Pacífico, então ali a China, Japão, Índia, né? Então eles ainda detêm as maiores produções. E a projeção aí para 2027 é de algo em torno de 16,9 bilhões de dólares, né? Então ainda temos muito que caminhar aí nessa área. Aí tem alguns principais produtores, né? Então a gente escuta muito falar das enzimas da Novo, né? Mas tem outros também aí igualmente importantes. Aqui eu trago a parte do aspecto legal, né? Que
Em 2007, foi instituída a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, né? Mediante o Decreto 6.041. E nesse decreto tem um anexo denominado Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, onde um dos eixos de atuação é o eixo industrial e outras aplicações. E um dos alvos estratégicos, se eu não me engano, o primeiro que aparece lá nesse eixo de atuação são as enzimas industriais e especiais. E aonde que elas vão aparecer aí? Então, eu coloquei só passando bem rapidamente, né? Como elas poderiam ser utilizadas, então, substituição das múltiplas etapas de processos sintéticos aí nas diferentes áreas, por processos enzimáticos, desenvolvimento de tecnologias limpas, a própria tecnologia enzimática para aumentar ou para melhorar o valor agregado de alguns produtos, a própria produção de enzimas, produção de biocombustíveis, de álcool, de biodiesel, também aí para a utilização das normas ISO aí, né, para depois estabelecer ali padrões de qualidade, tanto para processos que utilizem enzimas, né, enfim, e todo o processamento, né, envolvido na produção de uma enzima. Então, aí tem várias, de novo, tem várias lacunas, né? E se tem uma política de desenvolvimento, né, cabe a nós nos atentarmos para isso, né, para onde o Brasil deve caminhar aí nesse sentido. Ai, será que travou aqui? Ai. Então, quando a gente fala de produzir enzimas, né, por um processo fermentativo, a gente tem ali quatro pontos principais. Então, o micro-organismo utilizado, o meio de fermentação, ou mosto, né, o meio de cultura, mosto a gente denomina para o processo fermentativo em si, né, a forma de condução do processo e os processos de separação e purificação, né, desses produtos, no caso das enzimas. Aí, a gente sempre fala assim, qual é o ponto mais importante? Que ponto que vocês me diriam, que é o micro-organismo, a forma de condução? Os 4 pontos são igualmente importantes, né? Não, você tem que ter o cuidado de selecionar adequadamente esse micro-organismo, de modo a produzir o que você deseja. Você tem que dar condições, né, por meio do mosto, você tem que dar condições para esse micro-organismo se nutrir e produzir o que você deseja. A forma de condução também ela pode impactar muito no rendimento e na produtividade do processo, seja uma forma descontínua alimentada, né, que é bem específica para os processos fermentativos, e todas as condições ambientais que vão permear esses processos, e também o último ponto lá, a parte de downstream, né, que são os processos de separação e purificação, né? Então, dependendo da onde a enzima ela vai ser produzida, né, você precisa, né, de processos adequados para extraí-la, né? Enfim, então, esses pontos são igualmente importantes aí no processo. E daí a gente divide aí esses processos de produção em dois grupos, né? A fermentação submersa e a fermentação em estado sólido, né? A mais utilizada é a fermentação submersa, devido aí principalmente à facilidade de controle das variáveis, tá? Também a gente cita aí como a fácil recuperação das enzimas extracelulares. Então, essas são as principais, digamos assim, as principais vantagens do uso desse tipo de processo. Então, de novo, né, a fermentação submersa, você utiliza ali um meio fermentativo adequado, esse micro-organismo ele vai se desenvolver, né? Você vai ter lá o teu fermentador, tua dorna, né? A fermentador ou dorna de reação, né? E, em geral, né, esses reatores, eles podem ser aí agitados, seja mecanicamente ou pneumaticamente, tá?
Então, aqui tem mais ou menos um fluxograma, assim, bem genérico desse tipo de fermentação. Então, você parte ali de um inóculo, você prepara esse inóculo, né, que é a suspensão de micro-organismo necessária para fermentar esse mosto. Você escolhe aí um mosto adequado para aquele micro-organismo se nutrir e produzir o que se deseja, né? E depois você tem as etapas ali, após a fermentação na dorna, você tem as etapas de separação e purificação, dependendo ali da enzima que você tem, dependendo da aplicação que você deseja para ela, né? Então, por exemplo, o nível de pureza, né, de determinada enzima vai tá relacionado com a aplicação dela, né? Então, aí a gente vai escolher as metodologias mais adequadas. Então, aqui também tem a parte ali prévia, né? Que seria a parte de upstream, a preparação do inóculo. Então, você chegar naquela densidade, né? De micro-organismos, aquele volume de micro-organismos necessários ali para fermentar o mosto, você propagar ele em condições, lógico, assépticas, né? Cuidar para não ser uma via de contaminação, aí você tem um meio de cultivo aí adequado, seja com a presença de fontes de nutrientes, elementos minerais, elementos traços, vitaminas. No fermentador, então, você tem a agitação, eu coloquei ali agitação mecânica, mas, de novo, pode ser uma agitação pneumática, né? Ou ainda pode ter um reator de membranas, ou ainda pode existir um Plug Flow Reactor, que é um PFR, né? Que é um reator do tipo pistão. Então, a escolha ali do bioreator, ela também é um fato determinante aí no processo. E o forma de condução, né? Contínuo, descontínuo alimentado, descontínuo alimentado repetido, né? Onde você tem a recirculação de células, o descontínuo alimentado, onde você tem alimentação de meio durante a fermentação, né? Então, isso vai nos dar diferentes resultados de processo, tá? E no final, então, término do processo, a gente avalia a atividade enzimática, né, dessa enzima produzida. Aí, passando ali pelas etapas de separação e purificação, e a gente concentra aí esses produtos, essas enzimas, na forma, dependendo da forma ou do uso dela, né, da aplicação mais adequada. A purificação, ela busca, né, o máximo de atividade específica, né? Então, aí pode ser utilizadas aí técnicas cromatográficas, né? Também dependendo do uso, né? E o acabamento, ela pode ser tanto na forma líquida, granulada, liofilizada, né? E também a adição ali de outras substâncias que possam garantir a sua estabilização, né? Você manter ela até que ela seja utilizada. Vantagens desse tipo de processo que fazem com que eles sejam mais utilizados, né? É a parte do scale up, né? Então, em grande escala, é mais fácil você trabalhar com um processo de fermentação submersa do que fermentação em estado sólido, né? Também a homogeneidade do meio, o que facilita também a parte de controle operacional, né? Então, você controlar pH, temperatura, oxigenação, né? Concentração de oxigênio dissolvido, concentração de gases é mais fácil num processo submerso do que num processo de fermentação em estado sólido. Desvantagens fator econômico, né? Os meios com alto custo e a probabilidade de contaminação por se tratar de um meio líquido, né? Com maior umidade aí, né?
Então, em comparação ali com a fermentação em estado sólido, a fermentação em estado sólido apareceu antes, né, do que a submersa, mas ela acabou sendo negligenciada por conta da descoberta ali da penicilina, né? Então, como se havia necessidade de produzir a penicilina em larga escala, é, aí se deteve toda a atenção ali para o processo submerso e o processo de fermentação em estado sólido acabou sendo esquecido, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa bibliográfica, né, desse tipo de processo, você vê que era um processo muito utilizado, mas que ele foi sendo esquecido e ele não houve muita evolução dele, né? Inclusive, quando a gente compara, né, os reatores para cultivo submerso e cultivo em estado sólido, a gente vê essa grande diferença, né? Então, enquanto a gente tem reatores encamisados, agitados, com controle adequado de condições na fermentação submersa, na fermentação em estado sólido, você vê lá bandejas, um tambor rotativo, né? Para melhorar a oxigenação do meio. Então, são reatores muito mais simples, né, do que a fermentação submersa. A fermentação em estado sólido, então, ela ocorre na ausência total ou quase total de água livre. Então, que seria a água disponível, né, para a ligação, para as reações acontecerem. E ela pode acontecer ali de duas formas, né? Quando o suporte sólido atua ele próprio como nutriente, ou como fonte de nutrientes, né? Ou então quando você tem um sólido, né? Que ele pode ou não, uma matriz sólida, né? Que ela pode ser inerte ou não, e que os teus nutrientes eles vão estar solúveis em água, né? Então, esse transporte vai ocorrer ali por difusão, mas o sólido ele está atuando mais como uma matriz, um suporte dos micro-organismos. A primeira forma aí que eu cito, que é o suporte sólido atuando como nutrientes, é a mais comum, tá? Então, se a gente busca na literatura, a maior parte dos casos é o suporte sólido atuando como fonte de nutrientes. Então, também a gente tem ali os substratos, né? Que daí a gente começa a falar, ó, eles como sendo produtos ou subprodutos da agroindústria. Então, eles apresentam, né, elementos que vão servir de nutriente, né, para o micro-organismo. Então, também eu vou ter lá uma seleção de matérias-primas, eu vou ter tratamentos prévios, dependendo do tipo de meio que eu tenha, né? Dependendo do tipo de material, preparação do inóculo, fermentação, o controle, que é uma dos problemas, né? Das situações mais problemáticas ali da fermentação em estado sólido, e a separação, né? E purificação, dependendo do processo. Vantagens, se eu utilizo resíduos e subprodutos, os meios de cultura eles tendem a ser mais simples. Como eu tenho menos água aí no processo, eu reduzo o efluente líquido, né, para ser tratado. Também, como eu tenho menos quantidade de água, né, de líquido, eu tenho diminuição do risco de contaminação, menor exigência de água, baixo investimento, condições de cultura próximas aos meios naturais, uma possibilidade de aeração maior quando as partículas, né, quando eu tenho uma porosidade de partículas maior. É possível que o sólido fermentado, né, o produto final, seja utilizado diretamente, né, sem uma separação do produto. A extração, né? Às vezes é só necessária uma suspensão, né? Então, por isso é que a gente fala que a extração pode ser facilitada e baixa demanda de energia. Desvantagens. Então, se você tem lá leito de reação muito grande, né?
muito alto, por exemplo, né, um leito grande de reação, é possível que aconteça a elevação de temperatura, né, e acabar matando ali os micro-organismos. Ali o grande problema também é o controle das condições operacionais, pH, umidade, temperatura, enfim. A necessidade de pré-tratamentos, né, que às vezes acabam encarecendo, né, o processo. E as questões da taxa de inoculação, né? Então, você às vezes utilizar uma maior concentração ali de inóculo para diminuir as taxas de contaminação. E daí aqui eu chamo a atenção para os resíduos, né? O porquê utilizá-los. Então, tem alguns porquês, né? Então, ricos em nutrientes, né? Então, vocês viram ali celulose, açúcares, carboidratos, proteínas. É uma forma de você valorizar por meio do aproveitamento do resíduo, né? Então, esse resíduo ele se torna matéria-prima. Geralmente, esses resíduos ou subprodutos ou coprodutos, eles estão disponíveis a um baixo valor econômico, né? E são materiais ali com uma certa disponibilidade, seja local, regional, e também a possibilidade, lógico, né, de reduzir o impacto ambiental, uma vez que você está dando um destino ali correto para esse material. E aqui a gente cita ali alguns, né, desses resíduos ou subprodutos, coprodutos ou até águas residuárias, né? Então, o Brasil, como sendo o grande exportador ali de materiais como suco de laranja, soja, açúcar, carne de frango, café. Então, todos esses processamentos, eles geram resíduos, subprodutos, coprodutos, águas residuárias, que podem fazer parte desses meios de cultura aí utilizados em processos de fermentação em estado sólido, ou até mesmo você isolar, né, um micro-organismo de uma água residuária ali, né, de um determinado efluente, pode ser vantajoso, porque ele já está ali ambientado, né, nesse material, então você utilizar ali ou isolar um micro-organismo de interesse industrial. Aí, o que acontece é depois você ter que adequar esses materiais, né, de acordo é, com o processo que você tenha, né? Então, daí você pode proceder a algumas operações, como esmagamento, quebra, moagem, peneiramento, você nutrir ali, suplementar o teu meio com nutrientes, corrigir pH, propor ali uma hidrólise, né, do material para facilitar a atuação da atividade microbiana, então, principalmente ali quando você tem um material resistente, como o lignocelulósico, processos de esterilização, embebição, vaporização, então, são todos processos que visam adequar o material ao processo que você queira ali, né? No caso, uma fermentação em estado sólido. E aqui, para finalizar, e eu trouxe muita informação pelo meu tempo, né, Isaac? Eu trouxe um artigo que ele traz, né, a fermentação em estado sólido em resíduos agroindustriais para a produção de enzimas, né? Então, é uma revisão onde ele avalia aí tanto as classes de enzimas obtidas por fermentação em estado sólido, os resíduos, né, mais empregados como substratos, e os micro-organismos utilizados como agentes de fermentação. Então, nesse artigo, ele faz um levantamento bibliográfico ali, um pouquinho antigo, de fevereiro a março de 2017. Então, ele utiliza aí algumas bibliotecas virtuais, né? Ele escolhe algumas palavras-chave e ele seleciona ali algumas publicações entre 2006 a 2017. E ele, então, utiliza, né, critérios de inclusão e exclusão para escolher, então, esses trabalhos, né?
esses artigos. Então, os ensaios experimentais, eles deviam ser conduzidos no Brasil ou em outros países e precisavam apresentar metodologia similar. Então, esses trabalhos deveriam também informar sobre a produção de enzimas, sobre fermentação em estado sólido em resíduos da agroindústria. E o terceiro critério, informações sobre a produtividade de cada tratamento nos ensaios deveriam ser, então, relatados nos resultados, né? Então, a parte de codificação e filtragem de dados, então eles identificaram os tipos de enzimas que eram produzidas, os resíduos utilizados e os micro-organismos utilizados na fermentação em estado sólido. Também eles filtraram os estudos referentes a esses requisitos e eles analisaram as variáveis envolvidas no processo de fermentação, né? Então, na fermentação em estado sólido, o que se avalia? Então, elementos adicionais, pH, atividade de água, temperatura, teor de água, tempo de fermentação. Acho que são esses que eles identificaram. Então, eles tabularam os dados, avaliaram ali a influência em relação à produção enzimática e apresentaram aí nos resultados deles 39 trabalhos ali, né? De diversos países ali, ó, Brasil, Egito, Índia, né? Como ali uma das maiores produtoras de enzimas, né? China, ó, Alemanha, Paquistão, África do Sul. Então foram selecionados, né? 39 publicações científicas. Então, eles detectaram aí que 49% desses trabalhos eram do Brasil. Então, isso se deve ao quê? É o que a gente falou, né? Os resíduos gerados pela agroindústria aqui, eles contabilizam uma grande parte, né? E, de novo, por todas aquelas razões que a gente já citou, eles acabam sendo possíveis materiais, né, para esse tipo de processo. Então, eles, como o Brasil tem um grande volume de resíduos, né, ele se torna atraente para ser utilizado para esse tipo de processo de fermentação em estado sólido. Então, seja pelo aspecto econômico, seja pelo aspecto de aproveitamento, seja também por ele ser rico em nutrientes que os micro-organismos vão utilizar na fermentação em estado sólido, né? Então, de novo, o cenário é de estímulo dos setores públicos e privado para buscar tecnologias para aproveitar e valorizar esses resíduos agroindustriais, né? Então, a gente viu ali também um aspecto legal, então a gente vê que o setor público tem também a iniciativa, né? Uma política de desenvolvimento nesse sentido. Então, casando tudo isso, a gente tem ali a fermentação em estado sólido para a produção de enzimas, né? Então, de tudo que a gente falou, seja de mercado mundial, seja dos processos fermentativos, seja da produção de resíduos, tudo isso converge aí para a fermentação em estado sólido, produzindo esses biocatalisadores. Aqui, ó, eles então identificaram ali as publicações, né, de 2006 a 2017. Então, em 2011 ali houve um pico de publicação, né, mas isso se manteve sempre ali em torno de 4 a 5 publicações. Também identificaram ali os resíduos utilizados, né, como substratos, como parte integrante do mosto, né, desses processos. Então, 47% dos trabalhos utilizaram farelo de trigo, né, mas também outros resíduos que também aparecem ali, ó, em destaque, dá para ver os resíduos de fruticultura, seja uma casca, né, seja
ali outros ainda, né? Polpa de beterraba, batata, casca de sorgo, resíduo de chá, os resíduos de extração de óleo, né? As tortas oriundas da extração de óleo, seja óleo de soja, girassol, enfim, né? Também eles podem ser utilizados. Então, eles identificaram isso aí. Outra conclusão deles que 41% dos trabalhos utilizaram resíduos da fruticultura, sejam cascas, polpas, bagaços, sementes de frutas, né? E nesses 41% dos trabalhos, né? Eles produziram, então, celulases e pectinases. Então, a celulase e pectinase, elas são utilizadas ali tanto no setor de combustível, produtos têxteis, papel, química, a indústria de ração animal também, né? Então, houve destaque nessas enzimas que são da classe lá das hidrolases que a gente falou lá no comecinho, da nossa apresentação. Dentre os micro-organismos produtores, né, dessas enzimas estão bactérias e fungos filamentosos, né? Então, a grande maioria também são hidrolases, então elas produziram ali pectinase, galactosidase e amilase, sendo as bactérias os principais produtores, né? E, no caso dos fungos filamentosos, a produção de proteases, pectinase, celulase, lipase, amilase, tanase, invertase e chilanase. Então, aqui, né, a gente deixa um outro destaque, né, para os fungos filamentosos, né? Então, o processo de fermentação em estado sólido casa muito com o habitat do fungo filamentoso, né? Então, por isso eles também tiveram destaque aí, ó, como os micro-organismos que foram mais utilizados, né? Então, também devido às propriedades fisiológicas, bioquímicas e enzimáticas, então eles se adaptam a baixa umidade, crescem sobre o substrato, né? Então, são características mesmo dos processos de fermentação em estado sólido, fazendo com que esses micro-organismos se adaptem a esse tipo de processo. E do gênero, o gênero Aspergillus, né, foi o mais explorado, como a gente pode ver aí, dando destaque para o Aspergillus niger, onde houve a produção de celulases, né? E é o gênero que é considerado como degradante primário de celulose e lignina. Alguns parâmetros, né? A gente falou ali dos parâmetros que foram estudados, né? Para otimizar os processos fermentativos, então tempo de fermentação. Aqui o tempo de fermentação é mais para conhecer a cinética, né, do processo. Não que ele configura como uma variável do processo, né? Nos processos biotecnológicos a gente tem que cuidar disso, né? Você conhece a cinética e depois você avalia lá as outras variáveis. Mas, enfim, ali também foram pesquisadas as variáveis temperatura, pH, teor de água, atividade de água e enriquecimento nutricional. Então, o tempo de fermentação, ele foi avaliado aí na maior parte dos trabalhos, 97%, e a atividade de água foi o menos pesquisado, né? O menos otimizado. O tempo de fermentação, ele é interessante ser avaliado no sentido do esgotamento, né, dos nutrientes do meio, né? Então, por isso você avalia, né, esse tempo de fermentação. O pH também, ele vai influenciar no transporte de nutrientes, né? Mesma coisa, temperatura, né? Transporte de massa, né? Dos nutrientes, transferência de oxigênio. E a umidade também, seja ela em forma de teor de água, né? Que é o mais comum que a gente avalia, e também a atividade de água, né? Que é a medida ali relacionada a disponibilidade de fazer ligação, né? Então, a medida de atividade de água. E esse artigo, então, ele conclui que o Brasil é o principal país gerador de publicações na última década, que o farelo de trigo e os resíduos de fruticultura
cultura são os mais utilizados aí para compor, né, o meio de cultura, né, para compor o mosto dos processos de fermentação. As celulases foram as enzimas que mais tiveram destaque aí para serem produzidas. Os fungos filamentosos do tipo Aspergillus niger foram os mais pesquisados. E, então, a utilização de resíduos como substratos de fermentação, né? Ela ainda requer muita experimentação, muita pesquisa, né? Mas ela tem potencial, né? A gente viu ali que o Brasil tem tudo isso, né? O resíduo, né? Tem a condição ali de selecionar micro-organismos, né? De interesse. E a gente tem que investir aí, ou pesquisar essa parte de bioreatores, de concentração ali de produto final, de forma de separar, extrair essas enzimas, né? Então, tudo isso está bem relacionado, né? Então, a gente tem muita condição, assim, de seguir em frente nessa parte de pesquisa.